Após derrotas no Congresso, o governo descarta uma reforma ministerial neste momento. O André Anelli tem mais informações a respeito disso, chega novamente aqui no nosso 3 em 1, é isso? Nós não temos o André Anelli, estamos com um probleminha lá na conexão, daqui a pouco ele volta, mas a informação é essa. O governo está descartando reforma ministerial neste momento. Segundo o presidente Lula, ele é o presidente e ele tem a prerrogativa de escolher quem sai e quem entra no ministério a qualquer momento. Não é preciso uma reforma ministerial. E aí, Gustavo Segré, presidente Lula está contente com o seu ministério, será? Porque no Congresso Nacional os números não foram, as votações não foram aquelas pretendidas pelo governo. Fico na dúvida se o presidente está certo em não querer fazer uma reforma ministerial porque ele acha que está tudo bem e ele sabe que não está tudo bem, ou se não tem opções para colocar outras pessoas que possam suplir as pessoas que estão agora. Mas seria interessante uma reforma, porque tem ministros que estão sendo investigados pela Polícia Federal, inclusive. Então, seria saudável, pelo menos, até a pessoa mostrar se é inocente ou não, se retirar do governo, me parece. Mas tem aquela, né, Gani? É um ministro indicado por um partido aliado, que entrega ali dentro do possível alguns votinhos nas votações que pretende o governo, tem uma proximidade, inclusive, com o que pode ser o próximo presidente do Congresso, o Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso. É uma questão de botar na balança isso daí, ou isso não deveria ser sequer negociado? Alan Gani. Não, eu acho que se você colocar pessoas mais ligadas ao centrão nos ministérios, pode aumentar a chance de aprovação de algumas medidas sempre na área econômica. Em relação à pauta de costumes, é causa perdida, não tem como. Agora, isso não resolve muito o problema, porque o governo ele tem uma questão que é estrutural, Koba. Ele tem uma base pequena dentro do Congresso Nacional, uma base orgânica, né, de identificação de ideias ali com o governo, com o PT. Então, basicamente, quem domina ali é o centrão ou a ala mais conservadora. Não há um crescimento econômico tão robusto que dê muita popularidade ao governo, muito pelo contrário, há problemas na segurança pública. Então, tudo isso são questões estruturais e que não são de fáceis soluções simplesmente com uma reforma ministerial. Muito bem, agora sim, com a informação completa, é que nós teremos o André Anelli trazendo todos os detalhes a respeito dessa manifestação. Quer dizer que, por enquanto, não tem reforma ministerial. É isso? André Anelli, direto de Brasília, de volta no 3 em 1. É isso mesmo, Kobayashi. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O governo federal não tem nenhuma expectativa de fazer uma reforma ministerial, pelo menos no curto prazo, foi o que garantiu o presidente da República nessa declaração mais recente. A gente relembra aqui que nos últimos meses houve uma intensa movimentação, principalmente diante de uma insatisfação do Congresso Nacional, principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O Arthur Lira chegou a dizer que era um desafeto de Alexandre Padilha, também o chamou de incompetente. Isso acabou colocando, então, em evidência toda uma questão de articulação que não estaria sendo feita adequadamente por parte de Alexandre Padilha, e o nome dele foi cotado então para ser substituído. O presidente da República acabou negando então essas informações, pelo contrário, bancou a permanência de Alexandre Padilha no Ministério das Relações Institucionais, na Secretaria das Relações Institucionais, que tem status de ministério, e o ministro continua até hoje. Tanto é que Arthur Lira, inclusive, voltou atrás em relação a essas críticas, logo depois disse que se arrependeu. Existem também, paralelamente, outros ministros que acabam tendo a atuação questionada, mas o presidente da República, então, tem afirmado que, nesse momento, ainda não vai fazer nenhuma reforma ministerial. A gente relembra que a última reforma ministerial foi no ano passado, quando o União Brasil acabou, então, tendo trocado ali o comando do Ministério do Turismo, saiu Daniela Carneiro, entrou o atual ministro Celso Sabino, logo depois houve a entrada do Republicanos e
com o nome de Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos, o PP também com André Fufuca entrando no Ministério do Esporte. Essa foi a última reforma ministerial do atual governo e que agora então deve permanecer como está, pelo menos nos próximos meses. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, direto de Brasília, trazendo esses detalhes a respeito da possível reforma ministerial, que, segundo o presidente, neste momento não vai acontecer. O Fábio Piperno, eu quero saber o seguinte: o governo, para alcançar a maioria que pretende no Congresso, em mais votações, inclusive, de repente, também nas pautas de costume, precisa mexer mais nos ministérios ou na articulação política? Fábio Piperno. Eu acho que um está muito ligado ao outro. Eu imaginei que até lá atrás o governo fosse fazer mais mexidas. Esse ministério é grande e, curiosamente, ele sofreu poucas alterações até aqui. Eu esperava mais. Agora, o presidente da República é um político extremamente experiente, né? Tem muita sensibilidade, né, para os jogos de poder, e ele sabe que, já que chegou até aqui, não custará de esperar mais um pouquinho para ver o resultado das eleições e até lá, provavelmente, o afunilamento da batalha pela sucessão na Câmara dos Deputados. José Maria, e nos corredores aí em Brasília, o que é que se fala a respeito de mudanças nos ministérios, hein? Dá para acreditar na palavra do presidente de que não vai ter reforma por enquanto? Sim, essa é a ideia. Dizem por aqui, Kobayashi, que o PT está grande demais num governo que não é só dele. Lembrando a campanha, né, do PT e do presidente Lula, e também até durante ali a transição, de que tratava-se de um movimento até maior do que o PT, de coalizão e tal. Então, é essa a ideia. Pedem ali os integrantes do Centrão um equilíbrio nisso. E principalmente nos ministros ali do Palácio. São 31 ministérios, 4 secretarias e 4 órgãos que têm todos os status de ministérios, portanto 39, né? E que não representa exatamente as forças que levaram o presidente Lula ao Palácio do Planalto. Eu duvido que ele despache com todos, não vai despachar, e duvido também que ele saiba os nomes dos ministérios e os nomes dos ministros que fazem parte do seu governo, são 39. As informações que eu tenho é que depois do dia 31 de dezembro haverá, então, essa mudança e vai tentar refletir ali a nova força política do país, o que sair das urnas das eleições municipais. Muito bem, agora são 17 horas e 26 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. A gente já volta. O Zé propôs um exercício interessante aí, o Gustavo Segré. Será que as pessoas sabem o nome dos 39 ministros? Outro dia teve uma reunião ministerial e as pessoas estavam fazendo algumas contas, o Segré. Se cada ministro dos 39 falar por 15 minutos das suas prioridades, a gente toma o dia inteiro. E, naturalmente, quem é que ouve alguém falando ou uma reunião por um dia inteiro? Tem muito ministério, na sua opinião, Gustavo Segré? Lá na Argentina, na sua terra, nós estamos vendo o sentido contrário. Redução, enxugamento da máquina. E aí? Tem muitos, lógico, tem muito, mas tem muito compromisso. O presidente Lula precisava distribuir cargos para um monte de gente, então... Vivam os ministérios, vamos lá criando ministério. Ministério é gasto, isso é indudável. Mas eu fiz a conta essa, 15 minutos cada um, dá mais de 9 horas de falas. E sempre tem alguma interrupção. É impossível fazer uma reunião de gabinete de ministros para que todo mundo possa falar. E com certeza não lembro o nome, mas a gente lembra o nome dos 11 ministros da Corte Suprema, porque eles são muito mais ativos que os ministros. De qualquer maneira, eu contava com que tivesse uma reforma ministerial logo no começo do ano. E sempre pensamos que na volta do presidente de alguma das suas viagens, teria reforma ministerial. Não teve. Agora não tem sentido fazer agora, esperar até depois das eleições, onde... Dependendo do resultado, as fichas comecem a ser armadas de novo e teremos, sim, necessariamente um câmbio ministerial. Se não tiver um câmbio ministerial, vai ser muito difícil no segundo período, os últimos 2 anos do governo Lula, ter uma articulação que o Lula vai precisar, porque os indicadores vão começar a dar ruim se não mudar essa questão do gasto público, mesmo que o Piperno dá risada por isso. Gostei do câmbio ministerial, Fábio Piperno. Mudança. E aí? Isso aí me lembra uma história que eu já discuti muitas vezes com Alan Gani sobre Vamos lá. Uma recessão nos Estados Unidos. Desde que o Biden tomou posse,
economistas conservadores diziam que não era uma questão de ser, mas de quando haveria uma recessão lá nos Estados Unidos. E a economia americana cresce cada vez mais, a ponto de, inclusive, o presidente Biden ter recuperado a dianteira em levantamentos eleitorais. É que você foi citado, Gani? Só que aqui não é os Estados Unidos, né? É bem diferente. Então aqui a gente tem um grave problema fiscal que tem sido refletido no preço dos ativos. Tem, mas a confiança na economia americana, a produtividade na economia americana é outra. Tanto é que eles conseguem financiar o seu déficit. E eles têm uma vantagem em relação a gente. Eles têm a impressão de dólar. A gente não tem essa grande vantagem, né? Aliás, uma absurda vantagem. Então a gente luta aqui com o que a gente tem. E aí eu concordo absolutamente com o que o Segré falou. A gente está perdendo o mercado financeiro. Está tudo indo para preço. Bolsa aqui é um desempenho pífio. Há 4 anos e meio a Bolsa anda de lado. Quer dizer, 2% de alta. 2% de alta em 4 anos e meio. Assim como lá, Estados Unidos é 70%, aqui é 2,5%. Assim como lá, aqui também as previsões eram catastrofistas. E aí, a gente está esperando. Veja, pode esperar. Pois é, e aí tem outra coisa. Agora o dólar foi para cima. O que é isso, Coba? Aversão a risco. Tá todo mundo com medo por causa da questão fiscal. E aí, o investidor ele age racionalmente, Piperno. E aí vai para preço, Piperno. Tem uma outra pega no dólar encarece o processo produtivo. Aí tem uma outra coisa interessante. Agências de classificação de risco melhoram a percepção do Brasil. Mas os economistas brasileiros, eles discutem. A agência de classificação de risco está olhando muito no retrovisor daquilo que foi feito, pegando medidas aí que foram aprovadas em governos anteriores. Agora, preço de mercado é instantâneo, é o termômetro que reflete o futuro. O mundo dá esse passo em falta. É preocupante. Mas a Faria Lima, Santa Faria Lima, o consenso do Itaim está certo. Tem uma coisa que é comum a todos, agências qualificadoras, mercado financeiro, e é o risco fiscal. Todo mundo coincide. Risco fiscal. E os juros, você pegar a taxa de juros de títulos públicos, Piperno fez assim, Peraí, Piperno, deixa o Gani falar. Só subiu, Vai lá. Por que subiu? Porque previsão de não mais queda na taxa Selic, aumento de prêmio de risco, porque está todo mundo com mais medo. Esse é o ponto. Agora sim, Fábio Piperno. Nessa expressão risco fiscal tão usada aqui no Brasil, parece que cabe muita coisa, porque economista, gente lá de fora não fala exatamente em risco, fala em problemas fiscais, pontuais, mas não de um risco orgânico. O ponto é o seguinte, hoje a gente está praticamente, vamos falar agora, eu não vou mais falar em déficit primário, porque no final do dia você tem que pagar o juro, certo? Então é déficit nominal, quase 10% do PIB. Crescente. Se nada for feito, não estou falando daqui 2 anos, em algum momento é solução à la Argentina, à la Grécia, calote. Então, e aí, como é que fica? É insustentável. Só que o investidor, já com medo, já antecipa isso. Isso. Pediu segredo. Pedi porque tem um exemplo bom no meu país. O Brasil deu 4 calotes na sua história contemporânea. A Argentina deu 8 calotes na sua história contemporânea. Qual é o motivo? Problemas fiscais. Gasta mais do que arrecada. Gera aumento da dívida. No momento, a dívida é impagável. Vai para a moratória. Mas não melhora, não corrige. Volta a gastar mais do que arrecada. Aí volta a ter problemas fiscais. Volta a aumentar a dívida. Volta a dar calote. É uma sequência muito fácil de saber. Esses calotes, Segré, sempre aconteceram quando o país não tinha reservas cambiais. Não tem a ver com a reserva. A reserva é insuficiente, Piperno. E tem um outro ponto. A reserva é do Banco Central, não é do Tesouro. E o Banco Central não pode financiar diretamente o Tesouro. Vamos lá, Zé, que não falou ainda neste debate acalorado. Tem 2 pontos aí que eu gostaria de falar dessa história da dívida. Primeiro, a qualidade da dívida. A qualidade da nossa dívida é horrível. A gente se endivida para pagar a despesa fixa, previdência, salário. Alguns países que se endividam para criar condições de desenvolvimento, como infraestrutura, isso vale a pena. E outra coisa, a minha geração estava acostumada, quando a gente começou a trabalhar com jornalismo, a ver Ana Maria, Ju, que chegava aqui com aquela pastinha, olhando as contas, porque a grande dívida do Brasil era a dívida externa. Hoje nós não temos mais a dívida externa, com aquela história do FMI, mas a dívida interna está sufocando. São 2 pontos importantes sobre a nossa dívida, né? Mudou. Pois é, 76,4 ou 74,6, não é isso? 76,4. 76,4 relação dívida-PIB. Estou estudando, hein, esse negócio de economia aí com os meus amigos, estou aprendendo. Vamos lá.